Porém, como pode o homem caído aprender essas verdades contra as quais seu depravado coração tanto se opõe? Todo o poder do intelecto é menos do que o nada quando se esforça com seu próprio poder para compreender as coisas profundas de Deus. Visto que o homem não pode receber nada se não lhe for dado do céu, João 3,27, quanto mais necessitará de uma iluminação especial do Espírito Santo se tiver de entrar neste, que é o mais alto dos mistérios. Quem disse isso foi A. W. Pink. Adolfo Saffir escreveu: ao nos aproximarmos deste solene e sagrado mistério, devemos fazê-lo com reverência e temor, recordando que é antes um motivo ou assunto de fé e de adoração do que raciocínio e argumentação. Um santuário aberto, na verdade, para os mansos e aflitos, para os sinceros e contritos, mas que sempre há de ser contemplado com solenidade e temor reverente. A história bíblica da paixão e vitória de nosso Senhor Jesus Cristo está sujeita às leis da evidência, e podemos e devemos aplicar ao seu estudo todas as regras da hermenêutica, ou seja, o modo de interpretar corretamente a palavra de Deus. Porém, isto só não é suficiente. Mais do que nunca aqui, se deve aplicar a lei espiritual de João 7,17, onde percebemos novamente que é o coração obediente ou disposto e resolvido a obedecer que é iluminado. O estudo da redenção não é, então, o mesmo que resolver um problema de matemática, mas que, por outro lado, sejam postos de lado a inteligência e o bom senso. A interpretação histórica, segundo os evangelhos e toda a Bíblia, é a base para todo conhecimento sobre a salvação. A interpretação dogmática ou teológica, que está de conformidade com a revelação completa, também é aceitável e boa. Porém, se por meio destas coisas não chegarmos ao que se pode chamar de uma interpretação pessoal, teremos errado o alvo. Com isto, queremos dizer que, se alguém estuda esta verdade bíblica da redenção com o único propósito de aumentar seus conhecimentos e, ao mesmo tempo, tenha resolvido não permitir que afete sua vida e determinado a não reconhecer nenhuma relação ou responsabilidade pessoal para com o Salvador e a salvação que ele lhe oferece, tal pessoa está se expondo a uma maior condenação. Não aconselhamos a que não faça o estudo, pois pode ser que, apesar das suas resoluções prévias, o Espírito de Deus o convença da verdade e o conduza ao arrependimento e à fé. Porém, o exortamos a que não resista a Deus e à obra suave do seu Espírito no coração. 2 de Pedro 2:21. A história nos ensina que Jesus foi entregue aos seus inimigos e foi crucificado por mãos iníquas. A Bíblia afirma dogmaticamente que foi morto pelos pecados do mundo. João 1:29, 1 Coríntios 15:3 e etc. O importante, porém, é que o indivíduo possa dizer: Cristo morreu por mim. Vamos ver agora, então, ideias contrárias à salvação. Há duas classes de pensamentos ou crenças que privam os que o sustentam de aceitar a oferta divina de salvação. Têm fé, sim, mas não na verdade, e estas ideias erguem um muro em suas mentes para que não admitam a verdade. Primeiramente, é o pensamento errado a respeito do pecado. Se uma pessoa se convencer de que todo pecado nada mais é que uma passagem temporária na evolução da humanidade ou do universo, consequentemente não aceita a verdade acerca de um Deus pessoal ofendido pelo pecado que tem provido uma salvação por meio de redenção. Se intelectualmente julga que não existe tal coisa como o pecado, mas apenas erro mental, sem qualquer objetivo, também não vê um significado lógico em Deus para prover uma expiação. A pessoa que conceitua o pecado como inerente à matéria, ou seja, unido, por assim dizer, estruturalmente à matéria, inevitável ao corpo, mas sem produzir culpa pessoal, e que o espírito do homem é bom sem ser afetado pelo pecado, esse indivíduo não pode entender como alguém possa necessitar de salvação. A segunda classe de erro que luta contra a verdade da doutrina tem relação com o conceito sustentado acerca de Jesus Cristo.
Se Jesus de Nazaré não é Deus manifestado em forma humana, logo não há salvação por falta de Salvador. Dizer que Jesus Cristo foi simplesmente um homem bom, um pouco mais santo que a maioria dos homens, um mestre entre os demais fundadores de religiões, é fazer uma declaração ilógica. Nenhum outro mestre religioso, entre aspas, jamais disse: eu e o Pai somos um. Nem nenhum outro fundador de religião afirmou: se não credes em mim, morrereis em vossos pecados. Ou, o que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, Jesus Cristo, se o havemos de chamar o fundador de uma religião, é o único que fundou sua religião sobre sua própria pessoa antes que sobre ensinamentos ou cerimônias. Se ele se enganou ao fazê-lo assim, ou se iludiu a si mesmo, julgando-se Deus, concluiu-se, logicamente, que não seria mestre digno da menor confiança. Se ele foi homem natural, nada mais, e sua morte foi apenas a consequência das suas blasfêmias, então não existe tal coisa chamada cristianismo. Sem Jesus Cristo, o mediador, Deus e homem, não há cristianismo. A história do homem e a experiência nos mostram que, se Jesus de Nazaré não é o Salvador, como a Bíblia afirma, então não há Salvador nem salvação. Se ele não morreu por nossos pecados e ressuscitou para nossa justificação, então estamos enganados por Deus, decepcionados por nossas consciências e traídos por nossa própria razão. O homem natural é incapaz de cumprir tudo o que requer a justiça divina, nem pode fazer qualquer coisa para reparar as faltas cometidas, de modo que tem de procurar, fora dele, outra pessoa que faça o que ele mesmo não pode. E esse Salvador tem de ser não uma criatura sob a mesma condenação, mas sim o próprio legislador que, voluntariamente, aceite sobre si as culpas e castigos dos culpados. Sem um Redentor divino, não há esperança para os pecadores. Por isso dizemos que um conceito de Cristo como mero homem impede a fé na verdade a respeito da salvação. Fechando a nossa aula de hoje, em resumo, o Senhor Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus para dar sua vida em resgate de muitos. Vimos, a doutrina da salvação é a mais importante, o centro da verdade revelada, aquela que afeta toda outra doutrina cristã. A atitude cristã ao estudar essa doutrina é de temor reverente, com o coração obediente, esperando iluminação divina. E por último, se não nos reconhecermos pecadores, não buscaremos a salvação. Se não cremos na divindade de Cristo, não haverá esperança de salvação em parte alguma. Terminamos aqui nossa aula de hoje. Em nosso próximo estudo, veremos a doutrina da salvação quanto a seus fundamentos. Até lá!